Segundo a TCL, isso mesmo, fabricante de televisores, a nova geração vai ter um update de 9 para 9.5. Xbox Series X e PlayStation 5 ganharão nova roupagem tecnológica e poderão até mesmo chegar a 8K. Isso é real de verdade? Vamos discutir um pouco sobre isso. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tecnos, conteúdo mais opinião. Antes de mais nada, eu não tô triste, eu não tô com uma doença terminal e eu não estou desanimado com notícia, aliás, nem é pra se animar com isso, mas eu não tô nada disso, eu tô gripado. Meu filho de 13 anos pegou uma gripe e o sintoma dele foi um nariz correndo um dia, eu já tô há 3 dias morrendo. Bem-vindo aos 40, é isso aí. Vamos que vamos. A TCL foi divulgado hoje, não a TCL em si, mas foi colocado a disponibilidade aí que a TCL divulgou, vazou o PlayStation 5 e o Xbox Series X, os updates deles, o New Xbox Series X e o PlayStation 5 Pro, com configurações robustas e alcances maiores. Eles mencionam até mesmo uma placa que ainda não existe no mercado, que é a RX 7700 XT, como comparável a esses consoles. Isso, é claro, utilizando a arquitetura RDNA 3 da AMD, que ainda não existe no mercado, mas todo mundo sabe que está sendo feito. Essa placa vai existir em algum momento, mas não tem para você comprar ainda, então a gente não tem a normativa. É claro que se a gente for utilizar essa base de comparação que eles passaram, os resultados seriam bem surpreendentes. Mas existem algumas discrepâncias e vamos colocar o pé no chão antes da gente abordar tudo isso. A primeira coisa é que isso não foi uma apresentação pública, isso é uma apresentação fechada da TCL lá na Polônia. Então eles fazem aí uma apresentação para a imprensa da sua nova linha de produtos e eles mencionaram isso. Não foi mencionado qual era o contexto, não existe uma live para a gente examinar exatamente todo o contexto. Aquilo pode ser única e exclusivamente uma projeção executiva para mostrar possibilidades e não verdades absolutas. Foi o diretor de desenvolvimento da TCL, que eu não encontrei lugar nenhum, então eu não sei se ele representa a empresa mundialmente ou ele é localizado na Polônia, e por que a TCL estaria fazendo uma apresentação para a imprensa na Polônia. Ora, as bolas, desde 2018 a TCL tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, principalmente de inteligência artificial, que eles criaram na Polônia, um dos maiores ali da Europa no quesito de televisores, e eles se gabam disso. Então é por isso que lá eles fazem apresentações tecnológicas. Um ponto também que a gente tem que ser coerente e olhar que isso pode ser apenas uma projeção executiva do ponto de vista menos amplificado de tecnologia e mais amplificado de notícias, é que a gente observa que a comparação dele com a atual geração PlayStation 5 e Xbox Series X é de frente a uma RX 6700 XT. Em base, muito conteúdo é concordante com essa tese, mas claramente eles são baseados única e exclusivamente na contagem absoluta de FPS. Essa placa em 4K, em multiplayers mais pesados, multiplataformas AAAs mais pesados, ela alcança cerca de 40 a 55 FPS no Ultra, em 4K. Enquanto os consoles aí, eles alcançam 60 quadros por segundo e a expectativa deles é 4K 60. Então por isso existe essa comparação. Mas se a gente for olhar o que essa placa faz no 4K, no Ultra, lembrando que é 4K nativo, sem upscaling temporal, sem upscaling spatial, sem nenhum sistema bilinear, ou seja, 4K nativo, todos os presets no Ultra, ela chega de 40 a 55, a gente poderia imaginar facilmente que os modos resoluções e os modos qualidades dos consoles de nova geração Series X e PlayStation 5 são os mais fortes, chegariam a 4K 60 mesmo no upscaling. Portanto, se a placa alcança 45 em uma resolução nativa, se nós baixarmos ela para 1900, utilizar um temporal upscaling, nós alcançaríamos os 60 sem maiores dificuldades. Mas não é essa representatividade real e física que acontece nos consoles. Eles estão apresentando modos
modos de 60 quadros, mas com muita baixa de resolução. 1440 pode chegar até 1080. Então não dá para comparar com essa placa atual geração, o que acaba ficando discrepante a projeção que foi mostrada ali. Não descredibilizando ou falando que ela é leviana, mas eu tô falando que não é um contexto tecnológico 100% aplicado. Estávamos ali aparentemente no momento executivo e imprensa, tá? Então isso tem que deixar bem claro. Antes da galera começar a comentar as matemáticas da placa, das unidades computacionais, dos teraflops, da memória da VRAM, estamos falando de resultados finais, não de arquiteturas especiais. É bom entender que console e PC é bem diferente as arquiteturas do ponto de vista de funcionamento, mesmo porque o console não tem memória RAM, por exemplo, DDR4, DDR5 também. Uma placa que poderia ser equivalente seria a RX 6600 ou a 6600 XT. Ficaria entre uma curva dessas duas placas, a gente teria aí mais ou menos o equilíbrio. E mais ou menos que muitas vezes essas placas poderiam dar um resultado um pouco melhor que os consoles. Pois bem, o que eu quis dizer com isso é que a apresentação não é leviana, mas vocês já entenderam que ela tem um prisma muito mais apresentação executivo. Ele poderia ter colocado simplesmente a RDNA 2 e a RDNA 3 do que uma aposta tão alta. Ela superestima muito os números aí. 8K nem a pau juvenal, principalmente nativo. Se fosse real e se essa expectativa da TCL é realista, né? Se eles têm uma informação a mais que nós não temos, cara, 8K não chega nem a pau. Poderia até chegar a 4K 60 e um upscaling de 8K 30, mas um upscaling de 4K. Então, quer dizer, não seria nativo. Não vai chegar nem na maior expectativa, mesmo que a RDNA 3 ela tem stream processors muito mais poderosos e ela vai revolucionar, ou muitos estão dizendo o Killer RTX 4000, enfim, começa toda essa onda de boatos. Mesmo que seja uma placa que finalmente a AMD consiga superar a Nvidia, não se deve colocar esperanças de 8K nesse momento. Não nativo. O upscaling é até possível dependendo das potências que uma GPU pode ofertar. De todo modo, eu não quero desprezar ou falar que isso não é verídico, porque de verdade eu acredito muito numa meia geração no final de 2023, que calha exatamente com a data. Eu não espero esse update tão grandioso quanto é ofertado ali naquela apresentação. E por que eu espero isso? Porque a atual geração, o PS5 e o Series X não estão dando conta? Não. A situação talvez seja diferente da geração passada, onde os consoles precisavam realmente de um update para conseguir ofertar a resolução 4K ou próxima dela, porque havia uma migração de televisores 4K. Mas, na verdade, o que deve ocorrer aí é que a indústria tem que se reaquecer. Muita coisa aconteceu em 2020 2021, principalmente levado pela crise de saúde, que derivou-se a crise de componentes, que também tem crises políticas mundiais aí em vários países. E tudo isso afetou demais o desenvolvimento de jogos e a nova geração de aquisição. Ora as pessoas não compram porque não tem dinheiro, ora não compram porque não tem o produto simplesmente ofertado. A Microsoft e a Sony precisam dar uma reanimada nesse fôlego e talvez o final de 2023 pode ser uma data que a crise de componentes comece já a ser superada, então um relançamento com um update poderia dar uma animada. Agora, se esse update também for muito alto, se chegar aos níveis que a TCL acredita que chegue, de verdade e absolutamente eu acredito que vai ser o contrário, de vez reanimar, vai ser uma puta mídia negativa para essas duas empresas, que a galera vai ficar muito pé da vida. Por quê? Porque ninguém teve a chance real de ter experiências magníficas com esses consoles em dimensões altas. Por quê? Porque os jogos não estão sendo feitos ou estão sendo adiados, pouca matéria-prima, muita matéria-prima cross-gen, muita tecnologia, caminhões de tecnologia que nós anunciamos, mas realmente falta jogos para usarem essas tecnologias. Portanto, de verdade, quem comprou em 2020, a qual eu me integro, não utilizou ainda, não se impressionou de verdade. Esse é um fato real. Poucos jogos deram um ânimo, né? A gente tá ganhando muito mais em resolução, em FPS e SSD que aumenta a velocidade, mas aquela impressão, poucos jogos têm isso. O último jogo que realmente eu achei muito bonito, que conseguiu extrapolar, foi Horizon Forbidden West do PlayStation 5 e ainda pode ser melhor. Dessa forma, o que eu quero dizer é que
precisa de uma nova geração para eles, não para nós. Exatamente. O PlayStation 5, o Xbox Series X não tocaram nem na vírgula de arranhão da potência deles máxima. As tecnologias, principalmente do lado do Xbox Direct Storage, estão sendo anunciadas agora para PC com a nova arquitetura da AMD lá, do Zen 4 com o socket M5, ou seja, agora que vai criar uma arquitetura de hardware que seja mais compatível com isso, deve impulsionar os desenvolvedores a querer ir adiante, né? Enfim, cara, a gente tá arranhando. Então, se realmente lançar com poder maior, tudo que o público tem que entender é que participou de um experimento macabro. Um experimento que custa 5 mil reais em cada console. E quem tem os dois participou em 10 mil reais de um experimento macabro, onde ainda não teve uma oferta generosa de entretenimento compatível com a sua expectativa. E o ano que vem se lança algo maior e melhor. Ao contrário da antiga geração, que quando chegou o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, já tinha uma base super difundida no mercado. Então só foi uma evolução natural para quem queria mais poder. Mas quem comprou a nova geração já queria mais poder. E não tem mais poder porque não tem conteúdos com mais poder, né? Ou, possivelmente também, vinha essa nova meia geração com remasters em 8K, que é o que a indústria está oferecendo aí. Enquanto estiverem no compra e venda de estúdios, os jogos não saem. Enquanto tiver esses adiamentos, ninguém mais acredita. Enquanto não tiver oferta de conteúdo, é difícil impulsionar alguém comprar a nova geração. E ainda colocar um novo material com o dobro de performance seria um tiro no pé. O dobro não, mas com equivalência a 20, 30% a mais seria um tiro no pé. Mas que deve ter, com certeza absoluta, em 2023, 2024, alguma coisa nova de PlayStation 5 e Xbox Series X vai ter, sim senhor, porque a indústria precisa trazer de volta a expectativa, porque, cara, na boa, tá bem broxante jogar games na atualidade. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, eu sou o Gotcose e até a próxima.